Provando mais uma vez que ele é o ator brasileiro talvez mais consagrado no mundo afora, Wagner Moura estreia nos cinemas com o seu novo filme Guerra Civil do estúdio A24. É uma história bem interessante que eu venho contar para vocês logo depois da vinheta. Bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola, estou aqui para falar sobre Guerra Civil, o novo filme do Wagner Moura e da Kirsten Dunst, que está nos cinemas, falando um pouquinho sobre uma história de dois jornalistas que estão no meio da Guerra Civil nos Estados Unidos. Mas calma, que eu vou explicar para vocês, mas antes eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like nesse vídeo, porque esse é um daqueles vídeos que eu falo de filmes que não são necessariamente da cultura pop. Mais uma vez eu lembro vocês de que o Cofre Nerd está seguindo um outro caminho para se tornar não só um canal sobre cultura nerd, mas também sobre cinema, cultura pop em geral. Então vem com a gente, porque esse projeto tá muito bacana. E é lógico, siga o Cofre Nerd nas redes sociais para mais novidades, tá bom? E também vai lá no Spotify ou no seu agregador de podcast mais próximo e veja os nossos podcasts. Tem os Aulas Podcast, tem uma narrativa Ruven, as análises por episódio de algumas séries como Invasão Secreta e, lógico, a gente também tem o Papo de Sexta, que é o nosso novo podcast, o nosso novo projeto em que eu e o João Galera, a gente comenta as novidades da semana do mundo da cultura nerd, beleza? Então vem com a gente, avalia a gente com 5 estrelinhas, tá? Agora vamos falar sobre Guerra Civil. Tá, quando a gente fala dos filmes do estúdio da A24, a gente consegue falar também sobre fotografia maravilhosa, sobre um roteiro muito bem elaborado e assuntos que nenhum outro estúdio teria coragem de trazer para debater dentro de um longa, tá? Mas Guerra Civil vai muito além disso. Com Wagner Moura e Kirsten Dunst como protagonistas e uma direção maravilhosa do Alex Garland, que é conhecido por Extermínio, Ex Machina e Aniquilação, a gente tem um filme ali que conta a história de dois protagonistas, de dois jornalistas, o Joey e a Lynn, que também estão acompanhados por dois outros personagens, tá? Que é o Sammy, que é um veterano, um jornalista veterano mais velho já, um pouquinho mais idoso, e a Jess, que é uma nova jornalista, uma fotojornalista, que está tentando aí seguir os passos da Lynn. E a gente vai observar e acompanhar essa jornada deles como observadores dentro de um conflito da Guerra Civil Americana que se instaurou ali e estourou no presente. Os Estados Unidos estão em guerra, uma guerra que acho que nem o povo americano nunca viu o seu país ser cenário ali dentro de um filme. Os Estados Unidos está muito acostumado em ver isso no Vietnã, em ver isso no Oriente Médio, e ver isso na Ucrânia agora, mas como Wagner Moura muito bem falou numa entrevista, os americanos eles ficaram um pouco assustados de ver o seu território, o seu país ser cenário, mesmo que fictício, de cenas tão brutais. Afinal de contas, Guerra Civil conta com um grupo separatista, países que formam grupos separatistas que querem depor, que querem tirar do poder um presidente fascista e controlador que acabou fazendo seu império ali, sua ditadura, com várias decisões polêmicas que o filme nem se preocupa em explicar pra gente. Afinal de contas, ele só tem uma fala ali de que talvez de que o presidente tenha dissolvido o FBI, que afinal de contas é uma das divisões governamentais ali, que com certeza iria investigá-lo por toda essa sujeirada que ele tem. Mas o filme, ele não se preocupa em te mostrar como que a guerra aconteceu. E não é nenhum defeito isso não, tá, gente? Eu acho que é até uma escolha mesmo do diretor para falar, esse não é o meu foco. O meu foco é você contar como esses personagens, como a Lynn, o Joe e também o Sammy e a Jess, vão atravessar ali esse mundo, esse caos polarizado, para chegar até Washington, porque eles querem pegar a última declaração do presidente antes que ele seja deposto pelo grupo separatista. Afinal de contas, a gente tem sul-americanos e centro-americanos. E cada passagem desses personagens até chegar ao seu destino final possui suas próprias regras. Eles vão encontrando ali cidades ou lugares em que as pessoas abandonaram completamente a civilidade ou até mesmo o senso de preocupação e de direito civil ou não. Ali a gente vê pessoas que vão estar dispostas a matar ou serem mortas
com uma atrocidade e facilidade que o ser humano sempre teve, em cenários de guerra, em cenários de atrocidades, de tragédias, que a gente sempre se espanta, mas esquece que isso acontece na vida real. Ó, o Alex Garland, Garland, pra gente falar um pouquinho da direção dele, né, ele faz um filme muito bem elaborado ali, né, ele coloca o telespectador como um observador terceiro, assim como os próprios jornalistas. É como se a gente fosse os jornalistas, como fôssemos esses caras, né? O personagem do Wagner Moura e da Kristen Dunst, e a gente vai, junto com eles, retratar e observar do lado de fora um conflito. Então, no meio de uma zona de guerra, eles estão ali meio que parecendo que não existem, né? É muito louco esse trabalho de um jornalista de guerra ali, né? Achei muito interessante como ele retrata. E ele traz o telespectador, o Alex Garland traz o telespectador para poder fazer isso, para assumir esse papel. Sem falar que a sonoplastia é maravilhosa. Cara, o uso dos barulhos de tiros, o uso do barulho das bombas, que são muito mais aumentadas, faz com que o uso, né? Faz com que essa imersão seja muito maior. A imersão de você estar realmente junto com esses personagens, de você estar realmente andando até Washington para ver a derrocada do presidente. É sensacional o jeito com que ele traz a imersão para dentro de nós, né? E principalmente a questão da fotografia. Eu acho a fotografia e a direção do Alex Garland muito boa aqui nesse filme. No final, ele intercala cenas de ação com fotografias, porque a Lynn e a Jess vão fotografando quase todos os movimentos no final, no terceiro ato ali, né? E ele vai intercalando com ação e foto. Tanto que o final de uma dessas personagens é muito dramático e é capturado por uma foto. Então ele intercala tudo isso. Eu acho muito uma jogada de direção muito bacana, né? Faz tempo que eu não vejo, ou talvez nunca tenha visto em outro filme assim. Além disso, a gente tem nessas duas personagens, na Lynn e na Jessie, uma coisa um tanto poética, porque as duas representam coisas muito diferentes. A Lynn, ela representa o desgaste, o cansaço de uma geração, de gerações que já viram demais esses conflitos, que estão cansados desse tipo de coisa, e que até perderam um pouco da sua empatia e da sua humanidade, ao estar muito acostumado a ver essas coisas, essas atrocidades corriqueiras, assim, certo? E a Jess, ela representa também a jovialidade das gerações que estão por vir, que estão acabando de ver esse tipo de atrocidade, desse tipo de cena, desses conflitos, essas guerras, e ainda mantém o seu espírito vendo que realmente aquilo é algo surreal, é algo que nunca eles imaginaram em ter. Então tem essa conversa entre essas duas personagens que pra mim é o foco do filme. A gente tem ali um final também que se conecta muito com o primeiro encontro delas. Afinal de contas, quando a Jess entra nessa viagem, né, muito nova, uns 20 e poucos anos ali, a Lynn alerta, meu, você vai acabar levando um tiro, ou sendo morta por uma granada, ou sei lá o que vai acontecer, enfim, né, eu vou estar aqui, e aí a Jess pergunta, mas você registraria esse momento? E aí a Lynn fala que sim, é lógico que ela registraria, ela é uma fotojornalista. E você vê no final, né, não queria dar spoiler ali, mas o final ele é poético demais quando você lembra dessa cena, ele te remete a essa cena. O final de uma dessas personagens também, ao ver isso, e eu acho que é uma sacada muito inteligente, tá? Eu não quero dar spoiler, mas quem vir o final vai entender. É muito, muito interessante, é muito legal como o Alex Garland coloca isso no roteiro. Eu acho de uma maestria, de uma finesse muito boa ali, né? Apesar de a gente achar sempre, é meio clichê, não é questão de ser clichê. É questão de você realmente fechar um arco, de você no final puxar alguma coisa do começo pra deixar tudo fechadinho ali, bonitinho, e ali o arco da personagem, dos personagens, dessa relação, tá todo encerrado. E também talvez seja o jeito dele falar que gerações mais jovens, essas novas gerações, também vão passar pelo mesmo processo que as gerações antigas passaram. Ficar mais carrancudas, ficarem mais cansadas e até perder um pouco da sua empatia ao ver esse tipo de coisa, que na verdade a gente não deveria perder, né? Bom, para encerrar então um pouquinho e concluir essa nossa análise, o Guerra Civil ele traz ali o conflito que existe todos os dias. Que existe todos os dias. Não tão grandiosos assim, alguns sim, bem grandiosos, né? Ucrânia, Oriente Médio ali, Palestina e Israel, né? Enfim,
conflitos que a gente sabe que existem, que sempre existiram, que continuarão existindo, mas também conflitos menores, conflitos que acontecem na internet, conflitos que acontecem na rua, tá? Porque as pessoas, elas insistem em continuar gritando e gritando e gritando, dois lados que nem mais lembram porque estão brigando. E é isso que acontece no filme. São dois lados de uma guerra que não lembram mais como ela começou. E nem o diretor mesmo insiste em ficar respondendo esse tipo de pergunta, porque não é o foco dele. O foco, ele quer mostrar realmente o que acontece dentro quando o conflito já está instaurado dentro do conflito, entendeu? Quantas pessoas vão se machucar, quantos corações vão se partir. Eu acho isso muito, muito interessante. Acho uma análise muito boa dos dias atuais. Em como a gente continua gritando, gritando, gritando pro nada, sem lembrar de como o conflito começou. É muita loucura. É simplesmente o fato de porque a gente ainda quer o conflito, de que a gente quer, pessoas querem continuar nesse conflito. É muito louco. E com certeza, nos comentários, a gente vai ter esse tipo de coisa, esse tipo de discussão. E para encerrar, é lógico que eu tenho que falar dele. Wagner Moura sendo mais uma vez impecável e mostrando por que ele é o nosso tesouro brasileiro, cara. O cara simplesmente manda bem demais. Ele é um show de atuação. Em uma das cenas mais fortes do filme, quando a gente tem uma perda de um personagem ali, não vou falar quem, mas cara, ele manda muito bem. Ele faz um desespero, uma loucura, em cenas também que o Alex Garland faz muito bem. Cara, é sensacional. Parabéns, Wagner Moura. E tem cenas maravilhosas nesse filme, tá? Eu acho o primeiro arco, o primeiro ato, o primeiro e metade do segundo ali um pouco até arrastados. A gente vai ali conversando um pouquinho com esses personagens, descobrindo quem eles são, um pouco até superficialmente, mas vendo principalmente a relação da Lynn com a Jess. A Jess é o fio condutor ali pra gente poder continuar a jornada. Mas do segundo arco, do segundo ato pro terceiro, mano, é muito bom. Principalmente a cena do soldado com óculos de sol vermelho. Cara, que cena que eu não consegui tirar os olhos do cinema. É esse tipo de cena que eu gosto. Cara, como é bom, porque você fica tenso. Você não sabe nem o que o personagem tem que responder ou o que ele vai fazer, porque você sabe que qualquer coisinha vai dar merda. E o Alex Garland, mais uma vez retomando o que ele faz ali, colocando o telespectador como um observador terciário ali dentro do filme, te deixa mais tenso ainda, porque você fica imaginando, mano, o que aconteceria se eu tivesse ali? Nossa, cara, é muito bom. Olha, A Guerra Civil é um filme assim que, apesar de ter esse primeiro ato ali um pouco mais arrastado, vale muito a pena ser visto no cinema. Talvez ele seja a segunda maior estreia aí nos cinemas, né? Tirando o Duna parte 2, né? Acho que até passou um pouquinho Godzilla versus Kong, né? Godzilla e Kong o Novo Império, mas vale a pena muito ir no cinema. Vá na MovieCon, se você é aqui de Presidente Prudente, vá na MovieCon, porque vale muito a pena. Vai lá, compra o seu ingressinho ali. É um filme para maior de 18, então eu tenho certeza que vocês vão curtir. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima, nerds. Fui!